quero te trazer os 3 hábitos fundamentais que tornaram a minha vida ainda mais leve depois dos 40 anos. Eu só consegui de verdade implementar esses hábitos depois dos 40 justamente porque eu precisava desenvolver essa força interna, essa clareza do que eu quero, que só a experiência, o tempo com a experiência vai trazendo para o nosso olhar, para a nossa visão. Então, quais são esses 3 hábitos, gente? Assim, eu divido eles nas esferas física, mental e emocional. Então, vamos lá que eu vou te contar agora. No físico, eu aprendi a escutar mais o meu corpo e a respeitar o ritmo dele. Eu não saio simplesmente acelerando tudo, igual uma louca, como eu fazia lá atrás, que eu achava que eu precisava estar sempre correndo e que a pressa ia me levar a algum lugar melhor e eu ia chegar mais rápido aos meus objetivos. Não. Hoje em dia, eu entendo o que o meu corpo está precisando e eu respeito ele em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque se eu ignorar, eu sei que lá na frente vai ser pior. Eu sei que lá na frente poderá gerar alguma coisa para mim que não é legal. De repente uma doença, de repente uma estafa maior, de repente ter que parar de verdade porque o meu corpo não está aguentando mais. Então eu vejo no dia a dia, desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, como o meu corpo está me sinalizando do que ele precisa. Mas como é que eu vejo isso na prática? Parece tão abstrato, não é mesmo? É questão de hábito, você vai se tornando mais íntima com o próprio corpo e vai entendendo o que ele precisa. Então, vou dar exemplos simples. Se a sua pele está um pouco mais seca, está sinalizando que você precisa, de repente, beber mais água ou usar um bom hidratante para que ela volte a estar ali mais viçosa, mais bem hidratada. Tá? Às vezes o seu corpo ele está ali também sinalizando para você que o seu ritmo está demais, que você está vem uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, e não necessariamente isso é um quadro grave, né? Claro que se são sintomas que insistem, persistem, é importante procurar um médico. Mas concorda comigo que às vezes você tem uma dor aqui, outra dor ali, são coisas passageiras, mas que você precisa estar atenta porque podem te sinalizar simplesmente que você precisa colocar um pouco do pé no freio, você precisa fazer pausas no seu dia a dia para relaxar um pouco, ou de repente para fazer um alongamento. Então eu vou escutando o meu corpo. Quando eu vou, por exemplo, ao mercado ou à feira, o meu corpo ele vai me direcionando ali quase que intuitivamente do que ele precisa. Então tem o meu planejamento, eu vou comprar tais e tais e tais alimentos, mas eu bato o olho, por exemplo, numa fruta que há tempos que eu não como, e o meu corpo diz, poxa, é isso que eu quero, e eu sei que não é simplesmente uma gula, porque eu tenho a minha alimentação bem balanceada. Então, eu entendo aquilo como um sinal de que o meu corpo está precisando daquela determinada fruta, ou legume, ou verdura, porque ele está me sinalizando que as vitaminas, todos os nutrientes daquilo dali são necessários para ele naquele momento. Isso dá muito certo, gente. O corpo sinaliza o que ele precisa. Fica de olho que a sua vida vai mudar, ela fica muito mais leve. Agora, na esfera mental, o meu hábito é simplesmente não dar ouvido para a opinião dos outros. Isso não é, gente, cortar tudo e todos da sua vida, não ouvir mais ninguém nunca, não é. Mas é simplesmente colocar um filtro maior. Antes eu ouvia uma opinião de alguma pessoa e eu achava que aquilo dali era o meu caminho. Então eu começava a fazer aquilo e depois eu via que não tinha nada a ver, eu tinha perdido muito tempo, eu tinha tirado o meu foco, a minha atenção do que realmente era importante para mim. Então, mediante a opinião dos outros, e hoje em dia a gente tem tanto barulho, tanta gente falando em todos os lugares, tanto no online quanto no offline, eu comecei a fazer um filtro mais cuidadoso. Mas eu só consegui fazer esse filtro, de fato, funcionar quando eu soube com clareza o que eu quero, qual é a minha direção, o que para mim faz sentido na minha vida. Porque senão você fica aí igual uma barata tonta. Vai para um lado, vai para o outro, fulano falou A, Beltrano falou B, e aí cada hora você muda. De repente você está num caminho que você já planejou, que em algum momento aquilo dali tocou o seu coração, que você viu que é o que você quer, mas não deu certo para Beltrano. E aí você ouve Beltrano falando nas redes sociais que para ele não deu certo. E tem um monte de gente falando também que para mim também não deu, para mim foi só enrascada, e aí você começa a se questionar, poxa, então esse caminho aqui que eu planejei, que eu comecei, que eu tô me dedicando, não vai dar certo. E aí você joga tudo pro alto, você para de fazer aquilo e aí você fica perdida de novo ou vai
numa outra moda que agora que tá no hype. Gente, não dá. Não dá, por isso que vem a sobrecarga mental, por isso que vem essa dispersão enorme, né? Então, assim, no mental, esse é o meu hábito primordial, é o que eu levo comigo sempre, 24 horas por dia. Eu não dou ouvido para a opinião dos outros. Eu não estou o tempo todo atrás de reconhecimento ou de elogio. Se eles vierem, ótimo, mas se eles não vierem, eu estou no meu caminho, é isso que importa. Como eu também não estou ali sendo abalada porque fulano não gostou ou para fulano não deu certo. Ele veio ali, na melhor das intenções, contar a experiência catastrófica dele, que é para me avisar. Entendeu? Então, não, gente. Diminui o barulho externo. Fica menos abalável, menos influenciável frente às opiniões externas. Já na esfera emocional, uma prática que eu coloquei aí, que é um hábito, depois dos 40 anos, e que fez toda a diferença, foi ouvir e acolher as minhas emoções. Porque antes eu achava que passar por cima do meu emocional era o que ia me tornar mais forte. E não é bem assim, gente. Uma coisa é você se estruturar e saber o que você precisa fazer em cada momento, mesmo quando você não tá legal. Por exemplo, eu preciso gravar vídeos pro canal, porque é importante para mim, porque é um objetivo meu, mas teve um dia que eu não tava tão legal, que eu não tava me sentindo bem, e aí eu preciso, mesmo assim eu preciso gravar. Então eu preciso me apoiar, eu preciso me colocar em movimento, mesmo com uma dor, um incômodo emocional. Sim, isso é uma coisa bacana. Isso demonstra maturidade, isso demonstra foco, direção, persistência, resiliência, né? Não é todo dia que a gente vai estar super bem. E realmente, se a gente for depender das ondas emocionais, das instabilidades emocionais para fazer alguma coisa, talvez a gente não leve à frente quase nada. Então, sim, é importante fazer as coisas, mesmo que você não esteja tão bem, porque você tem compromissos a cumprir. Isso é bacana. Agora, o que eu tô falando aqui é quando você simplesmente acha que o que você tá sentindo é bobeira, não tem nada a ver, né? Então você quer de fato passar por cima. É como se aquilo dali pudesse ser simplesmente varrido para debaixo do tapete, como se nunca tivesse existido, você nunca sentiu e tá tudo bem, segue o fluxo. Não, não. Adivinha? O fluxo vai travar. Aí, de repente, a tua vida tá parada, você sente muita demora nas coisas, tá estagnado. Por quê? Porque tem coisa aí que foi ficando para lá e que você não olhou. Então, acolher as suas emoções é muito importante, mesmo que você não vá conseguir resolver todas as questões emocionais. Às vezes são muitas, às vezes são coisas que se acumulam, às vezes você pode não ter apoio ou não ter um profissional para te ajudar, tudo isso faz parte, cada um tem o seu contexto. Mas o fato de você olhar para essas emoções e você mesma validá-las, você mesma dizer, ok, eu te vejo, eu te entendo, eu te acolho, e aí você seguir em frente, aí sim você tá bem, aí sim você entra num fluxo legal, porque você tá indo, acolhendo o seu emocional, você não deixa ele te parar, mas você também não finge que ele não existe. Quantas vezes você já ficou desanimada, frustrada, triste ou com alguma mágoa, ressentimento por coisas que aconteceram, por situações que de repente outras pessoas fizeram e que não foram legais para você, você se sentiu mal e você não tinha com quem falar e você fingiu simplesmente que você estava bem. Porque, afinal de contas, ser adulto é isso. Não é bem assim. Ser adulto eu olho para isso que está acontecendo comigo, com as minhas emoções, e eu acolho. E mesmo estando com essas questões, seja com uma mágoa, com ressentimento, com uma tristeza, com uma frustração, eu vou em frente, mas eu não estou negando isso, entende a diferença? Então, eu passei a cuidar muito melhor das minhas emoções. E assim, elas não viraram mais uma trava na minha vida. Elas não me impediram mais. Aquele peso emocional, ele foi se dissolvendo, ele foi se diluindo. Ele foi entrando no fluxo, porque eu não estava mais negando, eu não estava mais contra esse emocional. Então, gente, esses são os 3 hábitos que eu pratico na minha vida, principalmente aí depois dos 40, e que vem tornando a minha vida muito melhor e muito mais leve. Me conta se você também pratica algum desses ou se tem outros hábitos aí em cada uma dessas esferas, física, mental, emocional, que você coloca aí no seu dia a dia e que também tem te ajudado. Afinal, a gente quer o quê? Uma vida mais leve, principalmente depois dos 40. Até o próximo vídeo.